Pelo meu São Januário, que história é essa de que o Vasco pode falir? Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, hoje para comentar um assunto que eu ia até deixar passar batido aí, mas que muitos de vocês vieram comentar comigo e por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Que assunto é esse? A história de que o Vasco poderia estar falindo, poderia entrar em falência a qualquer momento. O que aconteceu aí, caso você tenha perdido essa última polêmica do Vasco? Há algumas semanas atrás, mais precisamente no dia 21 de agosto, que foi o dia do aniversário do Vasco, a Sport TV, querendo celebrar os 120 anos de história do Vasco, me apareceu com um especialista lá para falar que o Vasco estava falindo, que o Vasco podia falir a qualquer momento, né? Uma sensibilidade ímpar do Sport TV. A gente realmente, eu não gosto de assumir aqui esse discurso de que a imprensa persegue o Vasco, que muitos vascaínos assumem, e eu realmente acho que não persegue. Agora, simpatia com o Vasco também falta, né? Porque no dia do aniversário do Vasco, tanta coisa boa na história do Vasco que a gente pode ressaltar, os caras me vêm trazer um jornalista para dizer que o Vasco vai falir. Uma falta de sensibilidade tremenda, na minha opinião. E ainda por cima, um exagero, né? Um exagero, porque o Vasco não vai falir, gente. Pode ficar tranquilo que o Vasco não tem risco de falir. Isso aí foi... a gente sabe como é que funciona a imprensa, né? Vive atrás de cliques, de visualizações, de vender jornal. Então precisa fazer manchetes alarmistas, sensacionalistas, exageradas, para atrair a atenção do povo. Porque, por exemplo, pega o Vasco, a política do Vasco. Ninguém de outros clubes está interessado em saber quem é o presidente, quem deixa de ser o presidente do Vasco. Muito poucos torcedores colorados, palmeirenses, atleticanos vão querer saber da política do Vasco. Agora, se você vem com uma manchete falando que o Vasco vai falir, até os torcedores de outros clubes vão querer clicar para ver que história é essa. O Vasco, um dos grandes do Brasil, falir, fechar? Que história é essa? Então é por isso que eles fizeram essa manchete e é por isso que você pode ficar tranquilo que não tem risco de você acordar amanhã, abrir o jornal e tá lá a manchete: Vasco faliu, o Vasco não existe mais. E isso por um simples motivo. O Vasco não é uma empresa. Esse recurso de você entrar com falência é um recurso de empresas. O Vasco, enquanto uma organização sem fins lucrativos, né, uma agremiação esportiva, ela não se enquadra nessa lei das falências. Se não, o Vasco, é verdade, já teria falido há muito mais tempo. Não só o Vasco, a grande maioria dos clubes do Brasil já teriam falido há muito mais tempo. Porque o que é a falência? É quando a dívida da empresa cresce a um ponto em que ela não pode mais pagar. Ela não tem mais como pagar os seus credores. Os credores entram com um pedido de falência e aí a empresa é fechada, todos os bens são vendidos para tentar pagar aí os seus credores. Por essa regra aí, por essa lei, o Vasco já teria realmente que ter falido. Mas como ele é, repito, uma agremiação esportiva que não se enquadra nesses parâmetros, não acontece a falência, o clube não é fechado e aí os credores, muitas vezes o próprio governo, acho que é o maior credor do Vasco, tem que arranjar outra maneira de recuperar esse dinheiro, não tem jeito. E talvez fosse até melhor se o Vasco fosse empresa, hein? Muita gente boa aí, vascaíno, que eu sigo, defende a tese de que se o Vasco fechasse e abrisse de novo, seria até melhor. Se livrava de todas essas dívidas do passado, resolvia aí do jeito que dá com a falência e abrir um clube do zero, talvez fosse até melhor para o Vasco. A gente pode pegar como exemplo aí o Parma na Europa, né? Na Europa os clubes são empresa, como vocês sabem, eles podem falir. Foi o que aconteceu com o Parma em 2015, faliu, teve que fechar as portas, abriu de novo como um novo clube, né? Mudou um pouco o nome lá, e aí abriu como um novo clube, teve que começar lá da 4ª divisão italiana, isso em 2015, e agora em 2018 já está de novo na 1ª divisão. Sem aquelas dívidas, sem aqueles problemas do passado, sem o risco de aparecer um jogador que passou no clube há 10 anos atrás pedindo uma dívida de 3 milhões. Então, de repente seria até bom para o Vasco se ele pudesse falir, mas ele não pode, não tem como. Os próprios jornalistas lá da bancada do Sport TV, que começam falando que o Vasco vai falir, no final do vídeo eles falam a verdade, falam, o Vasco não tem como falir porque ele não é uma empresa, o que pode acontecer
é ele ir enfraquecendo, perdendo relevância no cenário nacional, até virar um clube ali já sem nenhuma representatividade no cenário do futebol nacional, né? Um clube de terceira, quarta divisão, mais ou menos o que aconteceu aí com a Portuguesa Paulista, né? Que tá lá, o clube não existe, mas está numa situação bem complicada. Aí você vai perguntar, isso aí, Felipe, isso aí pode acontecer com o Vasco? E aí eu vou responder, cara, isso aí não é que pode acontecer com o Vasco, isso aí tá acontecendo com o Vasco. É só você analisar aí a história recente do Vasco e você vai ver como a gente está caindo de nível. A cada ano que passa, a gente vai piorando um pouco o nosso status. A gente talvez não perceba acompanhando ano a ano, mas você faz aí, olha para trás, uns 30 anos para trás, e você percebe como o Vasco está diminuindo. Pega aqui, ó, vamos pegar 30 anos no passado, 1988. Pegar de 1988 até 1998. Pô, uma década em que o Vasco venceu tudo. Era para ter vencido o campeonato de 88, que foi um campeonato que o Vasco liderou com folga na primeira fase, né? Mas como era aquele formato ainda de mata-mata, né? E isso permite esses ocasos, acabou que por uma infelicidade lá na hora do mata-mata, o Vasco foi eliminado. Porque se já fosse pontos corridos, o Vasco tinha vencido, ó, mas com rodadas de antecedência. Enfim, não venceu em 88, mas venceu em 89, venceu de novo em 97 e em outros campeonatos, como o de próprio 88, chegou lá nas fases finais, disputou, era considerado um dos grandes times do campeonato. No Rio também, falando aqui mais regionalmente, ganhou tudo, ganhou nesses 10 anos aí. 5 campeonatos, né? Foi ganhar o campeonato de 88, ganhou o de 92, 93, 94 e depois ganhou em 98 e terminou a década fazendo o quê? Vencendo a Libertadores, um dos maiores títulos da história do Vasco. Ou seja, uma década em que o Vasco estava no seu auge aí, indiscutivelmente o melhor clube do Rio, indiscutivelmente um dos melhores clubes do Brasil e até um dos melhores clubes da América do Sul. Pois bem, vamos avançar 10 anos aí e analisar a década do Vasco considerando 20 anos para trás, de 98 até 2008. É até bem emblemático da gente ver, né? É um período que começa com o Vasco ganhando o título da Libertadores e que vai terminar com o Vasco sendo rebaixado pela primeira vez na sua história. E se a gente for pegar o meio aí dessa década que a gente está separando, a gente vai ter ainda aí um resquício da época de ouro do Vasco, ganhando torneio Rio-São Paulo, vai ganhar o Brasileiro de 2000, vai ganhar a Mercosul de 2000 também, o Campeonato da Virada Histórica. Aí ainda consegue um estadual ali em 2003 e parou. Se a gente for falar o que foi essa década aí do Vasco, de 98 até 2008, se for resumir, foi o Vasco lutando para não cair a cada novo campeonato brasileiro. Vai ter um ano ali em que ele beliscou uma chance de uma vaga na Libertadores e o resto foi só o Vasco lutando para não cair. E aí, amigo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, a gente termina essa década com o Vasco finalmente conseguindo, né, ser rebaixado pela primeira vez na história para a Série B. Avança mais 10 anos e a gente analisa aí essa última década do Vasco, aí fica a decadência. Se há 30 anos atrás a gente era um dos melhores clubes do Brasil, disputava tudo, a gente passou na década seguinte para um clube que já não disputava mais nada, só lutava para não cair, e vê nessa última década aí, uma década em que o Vasco, que nunca tinha ido para a Série B na sua história, cai 3 vezes. Cai 3 vezes e está correndo o risco de cair a 4ª agora esse ano. Então, isso aí já mostra a decadência do Vasco. Não tem demonstração mais óbvia da decadência do Vasco do que essa análise simples aí da trajetória do Vasco nesses anos. Vai novamente ter um respiro ali, uma visita da saúde ali em 2011, quando a gente consegue ganhar a Copa do Brasil e termina em 2º lugar no Campeonato Brasileiro, mas depois volta para a rotina de sempre, a gente lutando para não cair e eventualmente sendo rebaixado. E se a gente pega nossas campanhas no rebaixamento também, a gente vai ver que cada vez que cai, fica mais difícil de subir. Em 2009, nossa primeira Série B, vencemos com facilidade, fomos campeões, com algumas rodadas de antecedência. Nossa segunda campanha na Série B, em 2014, a gente já penou um pouco mais, conseguimos garantir o acesso com uma rodada de antecipação, mas terminamos em 3º lugar na competição. E aí pega 2016, foi a pior campanha do Vasco. A gente foi subir de novo só no 3º lugar, das 4 vagas foi pegar a 3ª e só na última rodada. Chegou na última rodada ainda com risco de não conseguir o acesso para a Série A. Ora, se você é um jornalista que não tem nenhum envolvimento emocional com o Vasco e analisa essa curva aí do Vasco, qual é o passo lógico que a gente pode imaginar aí? O Vasco cai mais uma vez para a Série B e dessa vez não sobe.
né? E aí muda de patamar. Repito, a gente, de um clube que vencia tudo, passa para um clube que 10 anos depois não vence mais nada, na década seguinte cai 3 vezes, qual é a projeção que você pode fazer para a próxima década? Vai cair e vai ficar. Vai cair, vai ficar uns 2 anos lá na Série B, aí depois sobe, aí cai de novo. Essa é a tendência natural que alguém que está analisando o Vasco de fora projeta para o nosso clube. Quer dizer que é isso que vai acontecer com o Vasco? A gente, como vascaíno, tem que acreditar que não, e mais do que isso, né? Tem que se esforçar para tentar mudar o destino, a trajetória que está se desenhando para o nosso clube. Eu acho que o Vasco tem chance de virar essa situação, eu já disse isso aqui outras vezes, por um simples motivo: o tamanho da nossa torcida. Se tem alguém que pode salvar o Vasco hoje, sem sombras de dúvida, é a torcida do Vasco, que é hoje, segundo a maioria das pesquisas, a 5ª maior do país. A gente já chegou a ser a 3ª maior torcida do Brasil, hoje somos a 5ª. Quer dizer, até na torcida, essas décadas aí de sofrimento vem impactando. Tem muita gente, molecada mais nova aí, que acaba deixando de ser vascaíno, né? Ah, vou torcer para um time vencedor, cansei de sofrer. Enfim, mas ainda é uma das maiores torcidas do Brasil. Então ainda é uma torcida que, se pegar uma diretoria que faz um trabalho, não precisa ser muito esforço, um mínimo de competência ali, faz um time competitivo, essa torcida toda vai ser atraída de novo para o Vasco. A gente viu em outras ocasiões aí como na menor melhora do clube, a torcida já responde, a torcida já enche o Maracanã, a torcida já abraça o time. Então, se você consegue pegar uma diretoria que consegue botar o Vasco no rumo certo, consegue criar um time competitivo, a torcida volta a prestigiar o time, os adversários também voltam a querer assistir os jogos do Vasco, porque o Vasco ainda é uma marca muito forte no cenário brasileiro. É só pegar como os rivais ainda se importam com o Vasco, né? A gente está aí há 20 anos na merda, vamos aqui falar o português claro, e ainda tem aí os outros clubes, ainda vem querer zoar com a gente, ainda vem secar a gente. Isso mostra a força que o Vasco ainda tem no cenário nacional. Então, é essa força aí que pode, com o Vasco endireitando um pouquinho a sua administração, mostrando mais competência, mais transparência na sua administração, chamando os torcedores de volta para o clube. Fazendo tudo isso, o Vasco volta a projetar essa força e volta a atrair investidores, e volta a atrair patrocínio. E é justamente esse poder do Vasco que eu acho que pode fazer o Vasco voltar a ser grande. Se a gente fosse um clube com menos torcida, um clube que não tivesse esse potencial latente aí ainda a ser aproveitado, com certeza eu estaria aqui engrossando o coro de que o Vasco já era. E aí, amigos, aí assim, não tem jeito. A gente tem que tentar fazer a nossa parte também, tentar pressionar os dirigentes, tentar tirar eles da zona de conforto, mostrar para eles que o Vasco não é isso. É por isso que o Sobre Vasco aqui é um canal muito crítico, sempre vai ser, porque eu acho que o Vasco, mesmo quando ele atingir lá o ápice, for o melhor time do Brasil, ainda tem pontos que eles podem ser questionados e alguém tem que questionar. A gente não pode ficar batendo palma para tudo, porque é isso que vai levando o clube a essa situação. Então, muitas vezes vem aqui os comentários no Sobre Vasco: ah, você é muito crítico, ah, você é pessimista, ah, a gente tem que apoiar, ah, é Vasco, então não vamos criticar. Não, eu não acredito nesse tipo de ideia. Eu apoio sempre o Vasco, estou assistindo jogos do Vasco, sempre que eu posso vou assistir o Vasco em campo, sou sócio do Vasco, sou sócio desde 2009, parei de pagar um tempo, voltei a ser sócio agora, porque eu acredito sim que a gente tem que apoiar o Vasco. Agora, não é um apoio acrítico, não é, qualquer coisa que o presidente fizer, eu vou aplaudir porque ele é o presidente do Vasco. Qualquer um que o Vasco contratar, eu vou aplaudir porque agora ele é jogador do Vasco. Não, eu acredito que a gente tem que ter um apoio crítico, um apoio consciente, aplaudindo o que faz de bom, mas criticando o que faz de errado também. Porque, senão, a gente chega na situação que a gente está. E eu acho também que quem puder tem que ser sócio do Vasco, sabe? Eu não defendo a tese, eu sou radicalmente contra essa vertente aí da torcida que fala assim: se você não é sócio, você não pode criticar. Se você não é sócio, então você é um vascaíno menor. Cara, eu acho esse discurso mó furada, eu acho que é todo mundo vascaíno igual, cada um sabe onde seu calo aperta, e a gente sabe que o Brasil é um país
com uma diferença social muito grande, tem muita gente que vive um aperto muito grande mesmo, tá sempre correndo atrás aí, matando um leão por dia, e aí exigir que esse cara ainda, tem que pensar no colégio das crianças, no prato de comida da família, vários problemas que tem na vida, exigir que esse cara tenha que dar também um dinheiro pro Vasco, senão ele é menos vascaíno do que você, eu acho isso muita sacanagem com o vascaíno ali que tá sofrendo no dia a dia, certo? Então acho que assim, acho mó furado esse discurso, não é porque você não pode ser sócio do Vasco que você é menos vascaíno, você nunca vai ver aqui o Sobre Vasco falando isso. Agora, se você tem uma condição financeira um pouco melhor e você pode ajudar o Vasco, isso não vai te prejudicar, é até inteligente que você faça isso. Porque o Vasco Mal Bem, ele é aí uma fonte, uma influência aí do seu humor durante a semana. Se você é vascaíno aí, que nem eu, e se você está assistindo esse canal, eu acredito que seja, né? Porque quem é vascaíno ali, só para dizer que tem um time, esse cara não tá no YouTube procurando conteúdo sobre o Vasco, né? Eu acredito que você seja aí um vascaíno que assiste sempre os jogos do Vasco, que tá sempre acompanhando o Vasco. Então, nesse caso, o Vasco pode ser tanto uma fonte aí de melhora do seu humor, porque, quando a gente vê o Vasco jogando bem, quando a gente vê o Vasco vencendo, quando a gente vê o Vasco disputando campeonatos, a gente até fica com humor melhor, encara melhor a semana, né? E o contrário também é verdade. Uma derrota do Vasco aí, que nem foi essa contra o Santos no sábado, acaba com o humor da gente, acaba com o final de semana, a gente fica mais cabisbaixo. Então, até para ajudar no seu próprio humor, é importante ajudar o Vasco e é importante tentar fazer o Vasco sair dessa, né? E nisso aí, essa questão, a contribuição que a gente pode fazer é se tornando sócio do Vasco aí, sócio torcedor ou sócio proprietário, dependendo aí das suas condições, para ajudar um pouco o Vasco a sair desse buraco em que ele se meteu. E aí, novamente, é uma questão que o Vasco, o clube Vasco, os administradores do Vasco, tem que ajudar também, né? Tem que tentar fazer o projeto de sócio do Vasco ser mais atraente para a torcida, tentar dar o máximo de benefícios possível, no mínimo, fazer ali uma central de atendimento que funcione bem, que você não ligue e não seja atendido, que você não, se inscreva e a carteirinha demore para chegar. Todos esses dramas que a gente vê relatando, os caras já têm que melhorar também. Mas, se a gente for esperar o Vasco ficar perfeito para poder ajudar o clube, pode ser que esse momento nunca chegue, né? Pode ser que o Vasco termine antes da gente chegar nesse estágio. Então, quem puder ajudar, quem puder se associar aí, eu acho que é uma solução muito boa para o Vasco. Por favor, façam isso. De preferência, se você tiver a capacidade de virar um sócio estatutário aí, um sócio proprietário ou geral, com capacidade de votar. Porque aí, realmente, é a grande chance do torcedor vascaíno fazer a diferença, por mais que, as últimas eleições mostrem que até nesse caso a gente pode ser golpeado, mas não tem jeito, a gente tem que ganhar força e ser um grande volume ali entre o colégio eleitoral do Vasco para, na força, impor o nosso candidato e aí esse candidato assumindo fazer as eleições do Vasco virarem diretas finalmente, né? Porque já passou da hora disso acontecer. Foi isso que me motivou a virar sócio lá em 2009, quando o Roberto Dinamite abriu o primeiro plano de sócios lá do Vasco é Meu. Eu virei sócio geral só para poder ter esse direito ao voto do Vasco. Parei de pagar minhas mensalidades quando o Eurico assumiu e falou lá que não ia ter mais isso de sócio geral votar. Parece até ficou, né? Mas ele falou esse discurso, eu achei que o sócio geral não podia mais votar, parei de pagar, fiquei inadimplente, e é por isso que eu tô voltando agora, quando rolou essa anistia aí do Campelo, voltei, acertei minhas condições lá, minha carteirinha não chegou ainda para variar, não sei quanto tempo vai levar, mas a rigor já cobraram, né? Já estão descontando aqui do meu cartão, então eu voltei a ser sócio do Vasco, para poder, nas próximas eleições, votar e impor a vontade do torcedor e não a vontade daqueles grupelhos que estão lá no clube, se aproveitando do clube em proveito próprio e não pensando na instituição, né? Então aconselho aí, se você é vascaíno, se você tem uma situação um pouco mais tranquila, pode virar sócio do Vasco, virar sócio estatutário do Vasco para votar nas próximas eleições, eu aconselho que você faça isso, porque, amigo, não se engane, não vai ser outra entidade que não nós, torcedores do Vasco, que vão salvar o clube. Vai ficar esperando aí o Sheik que vai comprar o Vasco, nem tem como fazer isso, esperar o vascaíno milionário que vai chegar e derramar dinheiro em cima do clube. Se você quer ficar esperando isso aí, espera sentado, porque a chance disso acontecer é muito pequena. O Vasco nunca precisou de mecenas, entendeu? De Sheik árabe, para ficar do tamanho que é.
sempre cresceu, foi na força da sua torcida, na união da sua torcida, dos seus torcedores anônimos, entendeu? E é assim que tem que continuar a ser. Então, vamos virar sócio. Se você pode ser sócio, se você não tem condição de ser sócio, tudo bem, ajuda do jeito que dá, ajuda torcendo, ajuda mobilizando as hashtags aí nas redes sociais, ajuda indo nos jogos quando puder ir. Mas se você pode ser, vamos virar sócio e vamos virar sócio estatutário para na próxima eleição a gente fazer a diferença e ter a nossa voz mais ouvida. Espero que a gente consiga aí, espero que essa anistia resolva para dar um pouquinho mais de poder para os sócios estatutários e para o torcedor de arquibancada mesmo, né? Não essa galera que está envolvida lá na política do clube e a gente acha às vezes que torce mais até para os grupos, para os menos grupos lá que tem lá dentro se debatendo, do que para o clube e para a instituição em si. Beleza, galera? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Resumindo, o Vasco vai falir? Não vai falir. Não tem risco de você acordar amanhã e o Vasco tá fechado. Mas o Vasco também só vai voltar a ser aquele clube que a gente espera que ele seja, que a gente acostumou a ver, se a gente arregaçar as mangas aí e correr atrás. Então vamos nos mobilizar para fazer com que isso aconteça. Beleza, galera? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. A gente vai se falando.